Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Meu nome é Suiena, sou bióloga, analista ambiental e uma das responsáveis pelo setor de projeto, inovações e sustentabilidade na empresa Euroambiental. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o processo de compostagem e sobre a composteira doméstica. Mas o que é a compostagem? Do que ela consiste? O processo de compostagem é a decomposição natural dos resíduos orgânicos, resíduos que nós geramos no nosso dia a dia, como cascas de fruta e restos de alimentos. Esse é um processo que ele depende de alguns fatores chaves, como umidade, temperatura, presença de oxigênio e de micro-organismos, como bactérias, fungos, pequenos mamíferos, insetos, invertebrados, como as minhocas. E o principal objetivo desse processo é a gente tratar os resíduos orgânicos de maneira correta, para evitar que eles sejam destinados para aterro sanitário. E esse processo ele é dividido em duas fases, a digestão ativa e a maturação. Na digestão ativa é onde vai ocorrer a decomposição dos resíduos em si, onde os micro-organismos eles vão atuar para decompor esses resíduos. Nessa fase, o composto ele pode chegar a uma temperatura de 65 graus. Na segunda fase, que é a maturação, é quando o composto ele começa a estabilizar a temperatura dele, quando ele está ficando pronto e se transformando no adubo que a gente vai poder utilizar depois. Essa fase ali ela vai compreender uma temperatura de 45 graus até abaixar para a temperatura ambiente. O processo de compostagem ele gera dois biprodutos, o adubo e o biofertilizante. Os dois são muito bons para se utilizar na nossa horta, em jardins, vasos, porque eles são ricos em nutrientes e eles vitalizam as nossas plantas. Mas para utilizar o biofertilizante é preciso ter cuidado, a gente não pode utilizar ele de forma concentrada. Para usar ele nas plantas, a gente precisa diluir ele em uma diluição de 1 para 10. Então, em 1 litro da água, a gente pode colocar 100 ml de biofertilizante. Porque se a gente utiliza ele concentrado, ele se torna tóxico para as nossas plantas. O biofertilizante ele pode ser utilizado diretamente no solo para nutrir as plantas ou ele pode ser borrifado nas folhas. Só precisamos nos atentar a não utilizar o biofertilizante todos os dias nas plantas, para não sobrecarregar ela com nutrientes. O ideal é que a gente regue as plantas ou borrife nas folhas de 1 a 2 vezes por mês. Mas quais são as vantagens da compostagem? Por que a gente tem que compostar? A principal vantagem é a redução do volume dos resíduos orgânicos que são destinados para aterro. Isso, consequentemente, reduz os gases de efeito estufa que são emitidos na atmosfera durante a decomposição e o transporte desses resíduos. Outra grande vantagem da compostagem é o tratamento correto dos resíduos orgânicos e a produção do adubo e do biofertilizante que podem ser utilizados na nossa horta, gerando plantas mais saudáveis e mais bonitas. Além disso, o processo de compostagem diminui a proliferação de vetores que transmitem doenças para humanos, já que os resíduos orgânicos vão ser tratados corretamente e não vão ser despejados em qualquer local. Outra grande vantagem é a redução na necessidade de utilização de fertilizantes químicos, já que a gente tem fertilizantes naturais biológicos para serem utilizados. Outra vantagem é que com a correta destinação dos resíduos orgânicos para a compostagem, não ocorre a contaminação dos resíduos passíveis de reciclagem. Mas como a gente pode fazer uma composteira doméstica? Quais são os materiais necessários? Existem diversos tipos de composteira, a cilíndrica, a de leira, a de caixa d'água, mas nós vamos focar na doméstica, feita com baldes de margarina, que podemos utilizar até mesmo dentro das nossas casas. Para fazer a nossa composteira doméstica, a gente vai precisar dos seguintes materiais: uma furadeira, um estilete, 3 baldes, humus, serragem e os resíduos orgânicos. Nos 2 primeiros baldes é onde acontece a fase digestor, onde nós vamos colocar os nossos resíduos orgânicos e eles vão se decompor. E o último balde ele é utilizado para a coleta do biofertilizante. Nesse tipo de sistema, a gente ainda pode fazer o uso de minhocas. Como elas são animais decompositores, elas aceleram o processo de compostagem. Se você optar por usar minhocas na sua composteira caseira, o ideal é escolher as minhocas californianas, aquelas vermelhinhas. Elas são as melhores minhocas para o processo de compostagem. No primeiro balde, você vai utilizar a furadeira para furar a base. O ideal é que seja utilizada uma broca de 4 a 6 milímetros. Esses furos são necessários para a passagem do biofertilizante até o balde coletor. E se você for utilizar as minhocas no seu sistema, para que elas possam passar de um balde para outro. Se você optar por usar as minhocas no seu sistema, é importante se atentar ao tamanho dos furos, para que elas possam passar de um balde para o outro, e se atentar para não ter nenhuma rebarba que possa machucar o corpo delas. No segundo balde, nós também vamos precisar furar a base
E na tampa a gente vai cortá-la com um estilete. É importante deixar uma borda para que um balde possa ser apoiado em cima do outro e para que mantenha a sustentação do nosso sistema. No último balde, nós também vamos cortar a tampa, deixando uma borda para colocar os outros baldes em cima. E nesse, nós vamos acrescentar uma torneira. O uso da torneira ele é opcional, mas eu indico utilizá-la porque ela facilita muito a retirada do biofertilizante. Com os baldes prontos, vamos dar início ao processo de compostagem. O ideal é que tenhamos um residuário específico para armazenar os nossos resíduos orgânicos até a hora de encaminhá-los para a nossa composteira. É interessante que esse residuário se mantenha sempre tampado para evitar que moscas coloquem ovos nesses resíduos e tenha proliferação de vetores. É interessante picar os resíduos orgânicos antes de colocar na composteira, porque quanto menor for o pedaço, mais rápido vai ser o processo de compostagem. Outra questão que deve ser levada em consideração é o que pode ou não ser colocado dentro da composteira. Restos de fruta, cascas, restos de alimentos, saquinhos de chá, casca de ovo, isso tudo pode ser acrescentado tranquilamente. Porém, se for um sistema com minhocas, é interessante não acrescentar restos de alimentos cítricos, porque eles podem acabar prejudicando esses animais. E o que não pode ser colocado na composteira? Resíduos não orgânicos, como plástico, metal, vidro, cinzas de cigarro, porque podem conter poluentes, resíduos orgânicos muito gordurosos, porque eles atraem vetores, e fezes de animais e de humanos. O processo de compostagem é bastante simples, mas ele exige alguns cuidados e manutenção para dar certo. O primeiro cuidado que devemos ter é manter no local protegido da chuva, para que ela não encharque, e mantê-la sempre bem fechada para que nenhum animal ou inseto consiga entrar. Para dar início ao processo de compostagem, nós vamos acrescentar uma camada de 10 cm de humus, que é uma terra pronta que já vem com as bactérias necessárias para esse processo. Depois de acrescentar o humus, a gente precisa colocar um pouco de serragem ao redor, preparando uma espécie de caminho para os nossos resíduos orgânicos. Feito isso, é só acrescentar os nossos resíduos orgânicos. Lembrem-se de colocar eles em pedaços pequenos para que a compostagem seja feita mais rápida. Após colocar os resíduos orgânicos, nós precisamos tampá-los com serragem. É importante tampar os resíduos completamente para que não dê cheiro e para que não atraia nenhum tipo de inseto ou animal. Além disso, a serragem vai ajudar a manter a umidade para o processo de compostagem acontecer. Quando formos adicionar uma nova camada de resíduos orgânicos, precisamos colocar novamente a serragem, mas não é mais necessário colocar o humus. E além disso, é importante a gente revolver o composto que já tem ali dentro para ajudar na oxigenação. Quando esse balde estiver cheio, nós devemos deixá-lo tampado e não podemos mais mexer nele até o processo de compostagem terminar. Então, nós repetimos todo o processo no próximo balde. O processo de compostagem demora cerca de 90 a 120 dias para finalizar e se transformar em adubo, mas a gente já tem o biofertilizante em cerca de 30 dias. Uma dica para saber se o processo de compostagem finalizou é utilizar uma haste de metal. Você coloca por alguns minutos dentro da composteira. Quando você retirar, se ela estiver fria, significa que o processo terminou e você pode utilizar o adubo. Se ela ainda estiver quente, significa que o processo de compostagem ainda está acontecendo e você deve manter o balde fechado. Lembre-se, o composto finalizado ele tem a cor escura, cheiro de terra e ele não deixa a mão suja com aquele aspecto grudento. Agora que você já está preparado, pode iniciar a sua compostagem em casa. Em caso de dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo. Tchau, tchau pessoal e até o próximo vídeo!